Viagem para o futuro. Viajar para o futuro é a forma de viagem no tempo que mais se aproxima da ciência real. Nesse modelo, o viajante não desaparece e reaparece centenas de anos depois. O que acontece é que o tempo passa mais devagar para ele do que para as outras pessoas. Pela teoria da relatividade, isso pode acontecer quando alguém viaja em uma velocidade extremamente alta ou permanece próximo de um campo gravitacional muito intenso. Imagine um astronauta que passa 2 anos viajando pelo espaço. Quando retorna à Terra, podem ter se passado décadas para quem ficou aqui. Para ela, o tempo continuou normalmente. Foi o restante do universo que envelheceu mais rápido. O problema é que essa viagem funciona apenas em uma direção. Você pode chegar ao futuro, mas não existe um botão simples para voltar ao momento de onde saiu. Resumindo, você não pula o tempo. Você envelhece mais devagar do que o resto do mundo. Salto temporal. No salto temporal, o viajante simplesmente desaparece de uma época e reaparece em outra. Não acompanha o caminho entre os dois momentos, e para ele, a mudança pode acontecer instantaneamente. Esse é o modelo clássico das máquinas do tempo. O viajante escolhe uma data, ativa o mecanismo e surge no passado ou no futuro. A máquina pode assumir qualquer forma: uma cabine, um veículo, uma cadeira ou até um pequeno objeto. O formato não é o mais importante. O que realmente importa são as regras usadas por aquele universo. O passado pode ser alterado, a história será reescrita, uma nova realidade será criada, ou tudo o que o viajante fizer já fazia parte dos acontecimentos. A máquina apenas realiza o deslocamento. Ela não explica o que acontece com a linha temporal depois da chegada. Resumindo, a máquina leva você até outra época, mas as consequências dependem das regras daquele mundo. Portal temporal. Um portal temporal conecta diretamente dois momentos diferentes. Em vez de o viajante usar uma máquina que se move pelo tempo, ele atravessa uma passagem já aberta entre duas épocas. De um lado do portal pode estar o presente, do outro, um lugar exatamente igual, mas 100 anos no passado. Esse portal pode ser uma porta, um espelho, uma caverna, uma fenda ou até um local que só funciona em determinados dias. A principal diferença é simples: a máquina transporta o viajante, enquanto o portal conecta dois pontos do tempo. Dependendo da história, o portal pode permanecer aberto, permitindo que pessoas e objetos atravessem nos dois sentidos. Em outros casos, ele se fecha imediatamente e deixa o viajante preso na época de destino. Resumindo, não é o viajante que percorre o tempo. São duas épocas que passam a se tocar. Viagem da consciência. Nesse modelo, o corpo não viaja. Apenas a consciência, as memórias ou a personalidade da pessoa são enviadas para outra época. Imagine que você acorde amanhã dentro do seu próprio corpo de 10 anos atrás, mas mantendo tudo o que sabe hoje. Você teria a mesma aparência daquela época, porém, conheceria acontecimentos que ainda não ocorreram. Poderia evitar erros, mudar decisões ou tentar reconstruir completamente sua vida. Algumas histórias enviam a consciência para uma versão mais jovem da própria pessoa. Outras colocam a mente do viajante dentro do corpo de alguém diferente. Esse modelo evita o problema de existirem duas cópias físicas do mesmo indivíduo, mas cria outra questão. O que acontece com a consciência que originalmente ocupava aquele corpo? Ela desaparece, fica adormecida ou troca de lugar com o viajante? Resumindo, o corpo continua onde sempre esteve, mas a mente passa a viver em outro momento. Linha do tempo fixa. Em uma linha do tempo fixa, o passado não pode ser alterado. Qualquer ação realizada pelo viajante já fazia parte da história desde o começo. Imagine que alguém volte no tempo para impedir um incêndio. Durante a tentativa, derruba acidentalmente uma vela e provoca exatamente o incêndio que queria evitar. O viajante acreditava que estava mudando os acontecimentos, mas na verdade estava apenas completando aquilo que sempre aconteceu. Nesse modelo, a história funciona como um caminho fechado. Você pode visitar diferentes pontos, mas não consegue criar um resultado incompatível com o presente de onde veio. Se tentar impedir algo essencial, alguma circunstância fará com que você fracasse, ou sua própria tentativa será a causa daquele acontecimento. A linha fixa elimina várias contradições, mas também reduz a liberdade do viajante. Resumindo, você pode participar do passado,
mas não pode reescrevê-lo. Linha do tempo mutável. Na linha do tempo mutável, o passado pode ser alterado e cada mudança modifica o futuro. Imagine que uma pessoa volte 20 anos e impeça a criação de uma grande empresa. Quando retorna ao presente, os produtos daquela empresa não existem. Milhares de pessoas possuem empregos diferentes e talvez cidades inteiras tenham se desenvolvido de outra maneira. Pequenas alterações podem produzir consequências enormes. É o chamado efeito borboleta. Uma mudança aparentemente insignificante gera resultados imprevisíveis muitos anos depois. Esse modelo cria uma pergunta complicada. Se o futuro original foi apagado, como o viajante conseguiu sair dele? Talvez ele preserve as memórias da antiga realidade. Talvez também seja reescrito, ou talvez desapareça porque as condições que provocaram a viagem nunca chegaram a existir. Resumindo, mudar o passado substitui o futuro antigo por uma nova versão da realidade. Linhas do tempo ramificadas. Nas linhas do tempo ramificadas, alterar o passado não apaga o futuro original. Em vez disso, cria uma nova realidade. Imagine que você volte até a infância e tome uma decisão diferente. A partir daquele momento, a história se divide. Em uma linha, tudo continua como antes. Na outra, sua nova decisão produz um futuro completamente diferente. Isso significa que você não mudou seu próprio passado. Você criou uma realidade paralela que possui uma nova versão dos acontecimentos. Esse modelo resolve vários paradoxos. Se o viajante impedir o próprio nascimento, ele não desaparece, porque continua vindo de uma linha em que nasceu normalmente. O problema é outro. Talvez ele não consiga retornar ao seu universo original. Ao tentar voltar para casa, pode chegar apenas ao futuro da nova linha criada. Resumindo, cada grande mudança abre um novo caminho, enquanto a realidade anterior continua existindo. Loop temporal. Um loop temporal acontece quando o mesmo período se repete continuamente. Pode ser um dia, uma hora, uma semana ou apenas alguns minutos. Quando o intervalo termina, tudo retorna ao ponto inicial. Normalmente, uma ou poucas pessoas mantêm as memórias das repetições. Todos os demais recomeçam sem perceber que já viveram aquele período antes. Na primeira repetição, o personagem tenta entender o que está acontecendo. Depois, começa a testar novas decisões, aprender habilidades ou procurar o acontecimento responsável pelo ciclo. Alguns loops são causados por uma máquina. Outros surgem por causa de uma anomalia, uma decisão ou uma regra desconhecida. A grande questão desse modelo não é como voltar ao passado, porque isso acontece automaticamente. A questão é descobrir como sair. Resumindo, o tempo não avança. Ele reinicia até que alguma condição seja finalmente cumprida. Ciclo de predestinação. No ciclo de predestinação, acontecimentos do futuro provocam eventos no passado que, por sua vez, criam aquele mesmo futuro. Imagine uma cientista que recebe instruções anônimas para construir uma máquina do tempo. Muitos anos depois, ela usa a máquina, volta ao passado e envia as instruções para sua versão mais jovem. A mensagem só foi recebida porque ela a enviou no futuro, e ela só conseguiu enviá-la porque recebeu a mensagem no passado. O ciclo não possui um começo fácil de identificar. Causa e consequência ficam presas uma à outra. Esse modelo normalmente funciona dentro de uma linha fixa. O viajante não modifica a história. Suas ações são justamente aquilo que faz a história acontecer. Quanto mais ele tenta evitar seu destino, maior pode ser sua participação na criação dele. Resumindo, o futuro cria o passado, e o passado produz exatamente o mesmo futuro. Paradoxo Bootstrap. O paradoxo Bootstrap acontece quando um objeto, uma ideia ou uma informação circula entre passado e futuro sem possuir uma origem definida. Imagine que uma escritora receba de sua versão futura um livro completo. Ela publica o texto, torna-se famosa e, décadas depois, volta ao passado para entregar o mesmo livro à sua versão mais jovem. A escritora copiou o livro recebido no futuro. A versão futura copiou o livro publicado no passado. Então, quem escreveu a obra originalmente? O mesmo pode acontecer com uma invenção, uma música, uma fórmula científica ou até um objeto físico. A informação existe dentro de um ciclo fechado, mas não foi realmente criada por ninguém. Ela apenas passa de uma época para outra. Diferentemente do ciclo de predestinação, o foco aqui não é o acontecimento, mas a origem impossível daquilo que está circulando. Resumindo, algo existe porque foi trazido do futuro, mas chegou ao futuro porque já existia no passado. Esses modelos podem mudar completamente o resultado de uma história.
Em uma linha fixa, o passado não pode ser alterado. Em uma linha mutável, o futuro é substituído. E nas realidades ramificadas, cada mudança cria um novo caminho. E agora eu quero saber, você escolheria uma linha fixa, uma realidade mutável ou várias linhas do tempo? Deixe a sua resposta nos comentários. E antes de viajar para o próximo vídeo, deixa o like e se inscreve no Vamos por Partes.